Existe um tipo de mudança que ninguém consegue medir, mas todos conseguem sentir. Ela começa em silêncio, quase sempre quando a alma percebe que já não aguenta viver só de aparência, de pressa e de vazios repetidos. É nesse ponto que nasce a pergunta mais importante: como evoluir espiritualmente sem se perder em ideias confusas, sem cair em promessas vazias e sem se afastar da verdade de Cristo? A resposta não está em fórmulas secretas, nem em rituais complicados, mas em um caminho profundo, antigo e ao mesmo tempo atual, que transforma o coração por dentro. E quanto mais claro esse caminho se torna, mais misterioso fica o modo como Deus age em nós. A primeira verdade é simples, mas difícil de aceitar. Ninguém evolui espiritualmente apenas acumulando informação. Conhecer passagens bíblicas é importante, entender doutrinas também, mas a vida espiritual não amadurece só na mente. Ela cresce quando a verdade desce para o coração e começa a corrigir desejos, escolhas e prioridades. Por isso, evoluir espiritualmente, segundo os ensinamentos cristãos, começa com arrependimento sincero. Arrependimento não é só sentir culpa, é mudar de direção, é reconhecer onde o caminho estava torto e voltar-se para Deus com honestidade. Sem isso, a fé vira discurso. Com isso, a fé ganha vida. Jesus nunca chamou pessoas para uma religião de fachada, mas para uma transformação real, profunda e visível nos frutos. O segundo passo é aprender a ouvir a voz de Deus acima do ruído do mundo. Vivemos cercados por opiniões, distrações e urgências que tentam definir quem somos o tempo todo. Mas a maturidade espiritual começa quando a pessoa decide buscar silêncio, oração e intimidade com o Senhor. A oração, na visão cristã, não é um enfeite da rotina, é relacionamento. É onde a alma para de fingir e começa a se abrir. É ali que muitas respostas chegam, não como espetáculos, mas como direção, confronto e consolo. Às vezes, Deus não responde com o que queremos ouvir, mas com o que precisamos aprender. E essa diferença pode mudar toda a caminhada. Quem quer evoluir espiritualmente precisa separar tempo para a oração diária, leitura da palavra e momentos de recolhimento, porque a alma não amadurece na correria sem direção. Mas existe um ponto ainda mais decisivo. A evolução espiritual aparece no caráter. O Evangelho não nos chama apenas para sentir mais, mas para amar melhor. Isso significa que a fé precisa ser vista no jeito de falar, de reagir, de perdoar e de tratar as pessoas. Jesus ensinou que a árvore é conhecida pelos frutos. Então, se há crescimento espiritual, ele aparece em humildade, mansidão, domínio próprio, misericórdia e verdade. Não é sobre parecer santo, é sobre ser moldado por Deus no secreto. Quem cresce espiritualmente aprende a diminuir o próprio ego para que Cristo apareça mais. Aprende que vencer uma discussão nem sempre é mais importante do que preservar a paz. Aprende que estar certo não vale mais do que ser obediente, e esse é um dos sinais mais fortes de maturidade cristã. Quando o coração deixa de buscar aplausos e começa a buscar fidelidade. Outro passo essencial é viver a fé em comunidade, porque ninguém amadurece sozinho por muito tempo. A Bíblia mostra que o corpo de Cristo existe para edificação mútua, correção, encorajamento e serviço. Há coisas que Deus cura em nós por meio da oração particular, mas há outras que Ele trabalha através do convívio, do ensino, da comunhão e do amor prático. Evoluir espiritualmente
também é aprender a servir. Servir sem esperar reconhecimento. Servir sem transformar o bem em moeda. Servir como quem entende que foi alcançado pela graça e, por isso, quer repartir graça. O cristão amadurece quando sai do centro da própria vontade e aprende a enxergar o valor do outro. Nesse ponto, a vida deixa de girar em torno das próprias dores e passa a ser instrumento de cuidado, reconciliação e esperança. Há também uma dimensão misteriosa nessa jornada. Deus costuma trabalhar mais no processo do que no resultado imediato. Muita gente quer evolução espiritual rápida, visível e sem desconforto. Mas o caminho de Cristo é diferente. Ele forma o interior por etapas, por provações, por renúncias e por recomeços. Às vezes, uma porta fechada é uma proteção. Às vezes, uma espera é uma escola. Às vezes, uma dificuldade revela o que ainda governa o coração. Por isso, crescer espiritualmente exige perseverança. Não é um salto mágico, é uma caminhada diária. E nessa caminhada, a fé aprende a confiar mesmo quando não entende. Isso é maturidade. Obedecer antes de compreender tudo. Permanecer firme mesmo quando a sensação muda. Continuar orando mesmo quando a resposta parece demorar. Porque o Deus que guia também sabe aperfeiçoar. Outro elemento indispensável é a santidade prática. Na linguagem cristã, santidade não é isolamento do mundo, mas consagração a Deus dentro da vida real. É escolher o que edifica e rejeitar o que corrompe. É vigiar o que alimenta a mente, o que entra pelos olhos, o que sai pela boca, o que ocupa o tempo e o que domina os afetos. Evoluir espiritualmente pede discernimento. Nem tudo o que é popular faz bem para a alma. Nem tudo o que parece liberdade é liberdade de fato. Por isso, o cristão amadurece quando passa a avaliar cada escolha diante da presença de Deus. Não por medo de punição, mas por amor à verdade. A santidade vai limpando o coração de vícios antigos, vaidades ocultas e atalhos perigosos. E quanto mais a pessoa se rende a esse processo, mais ela percebe que a presença de Deus não sufoca, ela liberta. Também é preciso aprender a lidar com a dor sem abandonar a fé. Muitos imaginam que espiritualidade elevada significa não sofrer, mas os ensinamentos cristãos mostram o contrário. Até as lágrimas podem ser parte da formação da alma. Há dores que quebram nossa autossuficiência e nos fazem depender mais de Deus. Há perdas que ensinam prioridade. Há crises que revelam onde estava nossa segurança verdadeira. Evoluir espiritualmente não é negar a dor, é permitir que Deus a transforme em crescimento. É deixar que a cruz produza em nós não amargura, mas esperança. É nesse lugar que a fé se torna mais profunda, porque já não depende apenas de momentos bons. Ela permanece quando a noite chega. E essa permanência é uma das marcas mais fortes de uma alma que está amadurecendo diante do Senhor. No centro de tudo está Jesus. Não um conceito, não uma ideia distante, mas uma pessoa viva, que chama, corrige, perdoa e restaura. Seguir Cristo é o eixo da evolução espiritual cristã, porque é Ele quem revela o caminho, sustenta a caminhada e completa a obra. Sem Cristo, a espiritualidade pode virar esforço aéreo, humano, orgulho disfarçado ou busca por experiências. Com Cristo, tudo ganha direção. Ele nos ensina a viver na verdade, a amar sem fingimento, a servir sem vaidade e a confiar sem reservas. Ele mostra que o verdadeiro crescimento não está em parecer maior,
mas em depender mais de Deus. E talvez esse seja o mistério mais bonito da fé. Quanto mais a pessoa se esvazia de si mesma, mais espaço existe para a vida de Deus dentro dela. No fim, evoluir espiritualmente, segundo os ensinamentos cristãos, é caminhar em arrependimento, oração, obediência, serviço, santidade e confiança. É permitir que Deus trate o coração com paciência, verdade e amor. Não é um caminho de perfeição instantânea, mas de transformação contínua, onde cada passo sincero conta. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que também precisa fortalecer a fé e escreva amém nos comentários, como uma declaração de concordância e fé. Que Deus continue guiando sua caminhada e aprofundando sua vida espiritual a cada dia.